Bom, sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado, militante, principalmente nas comarcas de Carmo do Rio Claro e Alpinópolis e em várias outras da região e do estado de Minas Gerais. Hoje eu estou me propondo a falar sobre um assunto que foi muito ventilado neste ano que se passou, que houve eleição aí para a escolha do presidente da República, que é a condenação criminal em segunda instância, não é? Um tema que foi muito debatido tanto no Congresso Nacional, como no Supremo Tribunal Federal, como pelas mídias de um modo geral e até pelos brasileiros, né? Que é um tema bastante interessante, até porque nós presenciamos a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que se encontra preso até hoje e que não pôde participar da última eleição para presidente da República. Várias discussões surgem em torno desta legalidade ou não dessa prisão em segunda instância entre nós, advogados, entre grupos de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, entre vários criminalistas, né, que atuam de forma mais constante no processo penal, entre juízes, desembargadores, promotores de justiça. É importante destacar o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público no combate à corrupção no Brasil. É um tema que está sendo bastante perseguido aí pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas nós não podemos deixar de ver e de observar alguns excessos nessas fiscalizações e nessas investigações criminais que são feitas. Isso não tem dúvida que há excesso, realmente isso aí não é bom para a democracia e para o nosso Estado democrático de direito. Pois bem, sobre o tema especificamente da prisão em segunda instância, eu tenho, para mim, como um profissional, como um advogado e como um profissional que pensa de uma forma consciente e de uma forma coerente e séria principalmente, que esta prisão em segundo grau é ilegal. Acho que a prisão em segundo grau ela não pode ocorrer de forma alguma como ocorreu com o presidente da República e vem ocorrendo em outros casos, como nós tivemos aí do ex-senador de Minas Gerais, teve um senador preso, me fugiu o nome agora, que, a meu ver, é injusto. E vamos explicar o porquê dessa injustiça. Vamos entrar nesse tema, nesse enfrentamento dessa discussão. Nós temos uma Constituição Federal que veio democratizar aí o nosso país, veio trazer algumas vantagens para os brasileiros e, dentre elas, as garantias individuais de cada cidadão brasileiro, que são aquelas garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal, que é uma cláusula considerada cláusula pétrea, né? Uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Aquela cláusula que você não pode mexer simplesmente porque você quer, né? É uma cláusula que você, para modificar, você tem que ter uma outra Constituição, você tem que respeitar, então, aqui essas são chamadas cláusulas pétreas. E no artigo 5º da Constituição, mais especificamente no inciso 57, está escrito lá com todas as letras, né, que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou quer dizer, enquanto não houver uma sentença final dizendo, você é culpado, nós não podemos falar em prisão da pessoa. É o chamado também, a chamada também presunção de inocência. Até que se
tenha recurso, até que se discuta a matéria no Poder Judiciário, nós podemos ou devemos considerar que a pessoa é inocente. Porque não houve uma decisão final. Ora, se não houve uma decisão final, não há como se falar em prisão. No que nós estamos presenciando é que essa questão da prisão em segundo grau tem sido aí feita por decisão, vejam bem, do nosso órgão superior, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está legislando em causas que não é da sua seara. Quem pode alterar a Constituição, quem pode dizer se a prisão é legal ou não, é o Congresso Nacional, e não o Supremo Tribunal Federal, como foi feito. Por quê? Porque se eu tenho que está escrito que só depois da sentença condenatória transitada e julgada que a pessoa pode ser presa, isso aí é repetido no Código de Processo Penal, também no artigo 283, eu não posso prender. Por que eu não posso prender? Ora, nós vamos considerar que nós temos uma situação que existe uma sentença condenatória numa comarca inicial de um determinado agente político, de um determinado cidadão. Ele é condenado em primeira instância e se recorre para o Tribunal de Justiça, normalmente o que ocorre. Lá no Tribunal de Justiça, a sentença sendo confirmada, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse cidadão já pode ser preso. Só que de lá, ainda cabe recurso daquela decisão. O cidadão, condenado em segunda instância, pode recorrer para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, como para o próprio Supremo Tribunal Federal. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: eu prendo em segunda instância, há um recurso, ele é provido, ou seja, é dado ganho de causa para o cidadão, como que fica a sua situação nesse período que ele for preso? E o dano moral, irreparável, que isso não tem preço. Vai condenado no tribunal, eu apelo para o STJ, o recorro para o STJ, para o Supremo diz não, a prisão, a ação penal é improcedente. Ora, se é improcedente, a pessoa ficou presa, e aí, como fica? É um dano insuportável para a pessoa é um cidadão, talvez até de bem, que teve uma única demanda, uma única ação penal, que tem uma família, que participa ativamente de uma sociedade, é preso. Então, eu acho, por esse motivo, que a prisão é injusta. Para aqueles que defendem esse tipo de prisão, como do Supremo, é porque quando há recurso para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, não são discutidas mais aquelas matérias de fato. Ora, mas são discutidas matérias de direito. E as matérias de direito podem levar à improcedência, ao cancelamento, à anulação de um processo criminal. Daí que eu digo, não se pode prender com condenação em segunda instância. É o caso que nós temos aí do presidente Lula. Eu não estou aqui para defender o presidente Lula, pelo contrário, nunca votei em PT, não gosto de PT, acho bom o Lula não ter participado da eleição, acho bom o PT ter saído do governo, tendo em vista tudo que aconteceu e nós presenciamos aí. Então essa mudança é salutar para o país, essa modificação que teve de cadeiras lá na Presidência da República, mas como profissional, como uma pessoa de responsabilidade, eu devo dizer que o meu entendimento é que a prisão do presidente Lula foi e ainda continua sendo ilegal. E ele poderia perfeitamente ter disputado a eleição para presidente com grande chance de ser o nosso presidente hoje. Confesso que eu não estaria satisfeito com isso. Confesso que não. Mas, levando para o lado do direito, levando para o lado constitucional, levando para o lado do Estado Democrático de Direito, tirou do presidente Lula uma possibilidade que ele tinha de disputar uma eleição. Está encarcerado injustamente. Aliás, encarcerado em um local que ele não deveria ficar, então, que ficassem os presos comuns, porque ele está tendo regalia até nessa prisão.
Mas essa é outra questão. Agora, a sua prisão, volto a repetir, é uma prisão manifestamente ilegal. E vou dizer mais, para vocês que estão acompanhando aí a mídia, acompanhando aí os pacotes, primeiros pacotes do nosso presidente Bolsonaro, o que fez agora o seu ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro? Elaborou um pacote, dentre as medidas constantes desse pacote, está um pedido para alterar no Congresso Nacional a Constituição para que haja a prisão em segunda instância. Ora, por que o ministro está pedindo isso? Por que o presidente está pedindo isso? Porque não tinha previsão nesse sentido. Se não tinha, não podia prender. Ou se prevalecesse, então, essa decisão do Supremo, não precisava alterar a Constituição. Então, o próprio ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, que, aliás, participou de julgamentos, foi o primeiro que condenou o presidente Lula, não que ele tenha mandado prender em segunda instância, mas foi quem condenou, está vendo que houve um erro. Por quê? Porque ele está propondo uma medida para o Congresso Nacional, pedindo autorização para que a prisão em segundo grau possa ser efetivada com a confirmação da sentença condenatória de primeiro grau. Aí eu não discuto mais. Uma vez aprovada a proposta, a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, nesse sentido, alterando a redação desses incisos que eu falei, do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, alterando o Código de Processo Penal em seu artigo 283, que fala que a prisão só pode ser feita depois dos anos de julgado, tudo bem, aí está valendo, passa a ser uma regra nova que tem que ser observada. Mas até então, as prisões que foram feitas nesse sentido são nulas. Esse é o meu entendimento, eu acho que é o que deve prevalecer, e muita gente fica feliz em ver as pessoas, às vezes, presas em segundo grau, com sentença condenatória, porque não é alguém que pertence à sua família. Se fosse um cidadão, se fosse uma pessoa da sua família, se fosse o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, a sua mãe ou o seu pai, você não concordaria. E não que ele não concordaria por ser seu pai, porque a lei não permite. Daí a razão, volto a dizer, prisão, o exemplo clássico que nós temos aí, do presidente Lula é ilegal. Então esse é o meu entendimento, com todo respeito aos entendimentos em sentido contrário, né, que também tem os seus argumentos, mas eu acho que o meu é muito forte, porque o meu é baseado na Constituição Federal. Um abraço a todos vocês e até a próxima.